Agora com vocês o Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Nesta semana, vamos apresentar mais um estudo do Monitor Fiscal, projeto do Núcleo de Pesquisa do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o NUPESC. A mais recente carta de conjuntura macrofiscal informa a perda potencial de recursos dos municípios cearenses, em razão da queda da receita de ICMS combustível, e apresenta o reflexo disso sobre o planejamento e a situação fiscal das gestões municipais. Tendo em vista, Dimitri, que a arrecadação de ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, é uma importante fonte de receita para o Estado e para os municípios. Vem com a gente, porque esse tema é da ordem do dia. Vamos explicar os principais resultados da Carta de Conjuntura Macrofiscal. No último 13 de julho, o governo do estado do Ceará sancionou lei que reduziu a alíquota de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte coletivo e comunicações. A medida fez valer norma federal, a Lei Complementar número 194, que determinou que combustíveis, comunicação, gás natural, energia e transporte público passaram a ser classificados como bens e serviços de primeira necessidade, e com isso, ficaram sujeitos a uma alíquota máxima de ICMS entre 17% e 18%, dependendo aí do estado. Até então, esses produtos eram classificados conforme as normas como não essenciais, e a alíquota superava 30% em alguns estados, no caso da gasolina. Olha, pela 9ª vez seguida, o preço do litro da gasolina caiu nos postos de combustíveis. É o que mostra o levantamento publicado semanalmente pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Abastecer o carro com a gasolina já é mais vantajoso na maioria dos estados brasileiros. O governo do estado anunciou nessa semana a redução da alíquota do ICMS, esse assunto que a gente vem debatendo com o Vitor, com o Inácio. E com isso, alguns serviços devem ficar mais baratos. Já entendemos essa parte, né? Agora, por outro lado, pelo menos 11 programas sociais vão ser afetados, vão ser prejudicados. Conforme dados da Agência Nacional de Petróleo, um mês após a aprovação da Lei Complementar número 194, o preço médio da gasolina nos postos do Ceará caiu 22 pontos percentuais. Estes resultados mostraram que a medida, até então, está sendo eficaz para baixar o preço final do combustível, aquele dinheirinho que sai do nosso bolso. Mas qual será o verdadeiro efeito esperado sobre as contas públicas municipais? Para tentar responder esse questionamento, Dimitri, o projeto Monitor Fiscal publicou a Carta de Conjuntura Macrofiscal número 11, que tem como título ICMS Combustível e Impacto nos Municípios Cearenses, conforme explica o coordenador de Pesquisa, Inovação e Gestão da Informação do TCE, Raimi Holanda. No âmbito do projeto Monitor Fiscal, projeto esse desenvolvido na Coordenadoria de Pesquisa, Inovação e Gestão da Informação, nós fazemos um acompanhamento contínuo da saúde fiscal, tanto do estado do Ceará como dos 184 municípios. Quando a gente fala saúde fiscal, estamos falando aí de comprometimento, tanto de despesas como de receitas. Especificamente nessa última carta de conjuntura, a gente aborda a dimensão da receita. Por conta no mês de julho, foi ter sido sancionada a lei que reduz a alíquota de ICMS de combustíveis. Então, nós passamos a analisar o impacto dessa redução de alíquota. Primeiramente, foi calculada a perda esperada com a arrecadação do ICMS para o governo estadual e os municipais. A redução potencial de recursos, Dimitri, chega a 958 milhões de reais, quase 1 bilhão. Dessa parte, 75% teria que ser bancada pelo governo do estado. Então, para os municípios, a perda total esperada com a arrecadação desse tributo é de 239 milhões de reais. Este estudo, realizado pelo Monitor Fiscal, constatou que a redução de recursos afetaria de forma negativa o planejamento das ações municipais, claro, em especial com a gestão dos gastos com pagamento de pessoal. Vamos ouvir novamente o Raimi Holanda. Precisa entender que o ICMS é um componente extremamente relevante na arrecadação da receita do estado do Ceará e também dos nossos municípios. 42% de tudo que nós arrecadamos vem do ICMS. E quando a gente pega só o ICMS de combustível, esse valor chega a 3,3 bilhões de reais. Então, é um valor extremamente significativo. Bom, fazendo simulações a partir dos dados da Receita de 2021, nós chegamos a um valor estimado de 958 milhões de reais de redução de receita, tendo como base o ano 2021. Tá? E se você pega, você entende que 25% desse ICMS é
enviado para os municípios, nós estamos falando uma perda da hora de 230, 240 milhões aí para os municípios. Está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal que do total de recursos de uma prefeitura municipal, até 54% pode ser gasto com pagamento de pessoal, isto é, remuneração para os servidores públicos. Como nós bem sabemos, boa parte dos municípios já estão, bem no limite aí desse 54%. Então, se você tem uma redução de receita, você passa então a ter problemas no cumprimento dessa meta aí de 54%. O que o estudo da Carta de Conjuntura Macrofiscal está apontando é que esse limite de gasto com folha de pagamento pode ser afetado tanto pelo crescimento da despesa, como também pela redução da entrada de recursos. Em uma das simulações apresentadas no estudo, verificou-se que 33 municípios passariam o limite de alerta, ou melhor, quando se atinge 90% do limite de gastos com pessoal. E 30 municípios ultrapassariam o chamado limite prudencial, ou seja, quando se atinge 95% do limite previsto, e 84 municípios ultrapassariam o limite total de 54%. Importante destacar que quando o ente municipal está perto de atingir esse limite, o Tribunal de Contas emite um alerta comunicando ao poder público sobre a situação, como forma de manter informada a gestão pública e, ao mesmo tempo, tomar os devidos cuidados em não ultrapassar os 54% previstos em lei. Portanto, a carta evidencia que a redução de recursos traz externalidades negativas aos municípios, o que compromete o bom andamento do planejamento dessas gestões públicas. Em superando esse limite, o município tem 2 quadrimestres aí para reverter a situação. Se não reverter, ele começa a ter algumas consequências, como, por exemplo, ele fica impedido de receber transferências voluntárias, de contratar empréstimos, uma série de problemas que ele passa, então, a ter. Para acessar a Carta de Conjuntura Macrofiscal, basta ir ao site do IPC, o Instituto Plácido Castelo, ipc.tce.ce.gov.br. O projeto Monitor Fiscal é desenvolvido aqui no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, em parceria com a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, através do programa Cientista-Chefe. Agora chamamos nossa colega Ellen Vasconcelos com notícias direto da redação. Olá, ouvintes! Olá, Carol e Dimitri! As inscrições para o primeiro prêmio IRB de monografia já estão abertas. O prêmio principal é de R$20 mil e publicação em revista técnica especializada. A iniciativa do Instituto Rui Barbosa tem o objetivo de estimular a produção científica. As monografias devem abordar os desafios dos tribunais de contas na era digital, o governo digital e a interação com o cidadão e o aprofundamento da transparência pública. A conselheira Soraya Vitor, que faz parte da diretoria da Vice-Presidência de Desenvolvimento do Controle Externo da Tricom, esteve no TCE de Pernambuco acompanhando a comissão do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas. A visita tem o objetivo de fortalecer o sistema de controle externo e contribuir para o aprimoramento das auditorias e julgamentos. E o terceiro webdocumentário do Transparência Ativa já está disponível na plataforma digital. A produção destaca as capacitações e o fomento ao controle social. O diretor-geral do Instituto Plácido Castelo, Luiz Eduardo Menezes, e o gerente pedagógico do IPC, Pedro Camelo, participaram do webdocumentário. Para conferir, acesse o site transparenciaativa.tce.ce.gov.br. Encerro por aqui, até a próxima. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Nesse episódio foram utilizados áudios da TV Record e da TV Verdes Mares. Dúvida ou sugestão de tema, manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é comunicação@tce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima. Até o próximo programa.